O recado foi dado. E o mundo inteiro ouviu. Enquanto Donald Trump, em sua arrogância sem limites, achava que podia ditar as regras do jogo, ele não contava com a astúcia de um líder que joga xadrez enquanto os outros jogam damas. Pessoal, o que vocês vão ver agora é o cheque-mate do Brasil no tabuleiro global. Um movimento tão poderoso que redefiniu as fronteiras do poder para o século XXI. Trump acordou hoje e descobriu que o mundo não gira mais ao seu redor. A mensagem que Lula enviou não foi por carta, não foi por telefone, não foi um sussurro diplomático. Foi uma ação direta, fulminante, um terremoto geopolítico que atingiu em cheio o coração do poder americano, o controle sobre o dólar. Fiquem aqui, porque vou detalhar o movimento histórico que colocou o Brasil no centro do poder mundial e fez Trump entender, da forma mais dura, que a brincadeira de criança acabou. Tudo começou quando Trump, em um de seus chiliques nas redes sociais, assistiu incrédulo ao sucesso da última cúpula dos BRICS, realizada aqui no Brasil. Ele viu a imagem de Lula, ladeado por Xi Jinping, Putin, Modi e Ramaphosa, falando sobre um mundo multipolar, sobre soberania e sobre o fim da hegemonia de uma única nação. A inveja corroeu sua alma. Para ele, aquilo era uma afronta pessoal. E então, ele fez o que sempre faz. Partiu para a ameaça. Em letras garrafais, ele tuitou que, se nosso país continuasse a aprofundar os laços com a China e a Rússia, sofreria consequências econômicas como nunca vistas. Ele achou que o Brasil iria tremer na base, que iria recuar como um cachorrinho assustado, que pediria desculpas por ousar ter uma política externa independente. Mal sabia ele que estava cutucando um gigante adormecido. Enquanto Trump berrava para sua plateia, garantindo que colocaria o Brasil de joelhos, Lula agia em silêncio. Nos bastidores da diplomacia, uma operação sigilosa, batizada de Operação 7 de Setembro, estava em andamento há meses. O plano? Uma declaração de independência econômica real, não apenas simbólica. E ela veio de forma avassaladora, no momento exato em que Trump se sentia mais poderoso. Mas vocês querem saber como Lula conseguiu orquestrar essa jogada magistral? A resposta está nos detalhes que a grande mídia não conta. Enquanto Trump estava distraído com suas batalhas judiciais e seus comícios de ódio, Lula transformou o Palácio do Planalto em um verdadeiro centro de operações estratégicas. Durante 6 meses, delegações brasileiras percorreram discretamente as capitais dos países emergentes, não apenas dos BRICS, mas de toda a América Latina, África e Ásia. O primeiro movimento foi genial. Lula convocou uma reunião secreta com os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. O encontro aconteceu numa madrugada de quinta-feira, longe dos olhares da imprensa. A ordem foi clara: preparar o sistema financeiro brasileiro para operar completamente independente do SWIFT, o sistema americano que controla as transferências internacionais. Em apenas 3 meses, nossos bancos públicos desenvolveram uma tecnologia própria, conectada diretamente com os sistemas chinês e russo. Era a peça fundamental do quebra-cabeças. Simultaneamente, Lula ativou sua rede de contatos internacionais, construída ao longo de décadas. Uma ligação discreta para Erdogan, da Turquia. Outra para o presidente do Irã. Conversas estratégicas com líderes africanos. Cada telefonema era uma peça sendo posicionada no tabuleiro. O que Trump não sabia é que sua própria política de confronto havia empurrado dezenas de países para o lado brasileiro. Cada sanção americana, cada ameaça de Trump, cada gesto de desrespeito só fortalecia a aliança que Lula estava construindo. E aqui vem o detalhe que fará vocês entenderem a genialidade do nosso presidente. Ele usou a própria soberba de Trump contra ele mesmo. Durante uma conversa telefônica gravada e posteriormente vazada, Trump disse a um assessor:
Esse Lula pensa que pode me desafiar? Eu vou mostrar para ele quem manda neste planeta. Essa frase chegou aos ouvidos de Lula através dos serviços de inteligência brasileiros, que haviam se tornado muito mais sofisticados do que qualquer americano imaginava. E foi justamente essa arrogância que selou o destino de Trump. Trecho expandido. Fim. Em um comunicado conjunto com os líderes dos BRICS, transmitido ao vivo de Brasília para o mundo, o presidente Lula, com a serenidade de um estadista que sabe o peso de suas palavras, anunciou que o Brasil, a partir daquele momento, não usaria mais o dólar americano para suas transações de minério de ferro e petróleo. Isso mesmo que vocês ouviram. Duas das maiores commodities do planeta, o sangue que corre nas veias da indústria global, não passariam mais pela moeda americana. Mas não parou por aí. A carne, a soja, o café, o suco de laranja, toda a pauta de exportação do agronegócio mais potente do mundo seria negociada através de uma nova plataforma digital dos BRICS, lastreada em uma cesta de moedas e ouro. A reação em Wall Street foi de pânico absoluto. Foi como se o chão tivesse sido arrancado sob os pés do mercado financeiro. O dólar, que por décadas foi a arma de dominação americana, a ferramenta que permitia ao Simewa imprimir dinheiro sem lastro e exportar sua inflação para o resto do mundo, de repente, se tornou opcional. Trump, que estava ocupado planejando comícios e atacando seus adversários internos, foi pego de surpresa. Seus conselheiros econômicos, pálidos, invadiram o salão oval. Como assim o Brasil ousa fazer isso? Teria gritado um Trump furioso e incrédulo. E a genialidade da estratégia de Lula foi a seguinte: ele não fez isso sozinho. A Operação 7 de Setembro foi uma obra-prima de articulação internacional. Enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajava secretamente para Pequim para finalizar os detalhes técnicos da nova plataforma com os chineses, o chanceler Mauro Vieira estava em Moscou, alinhando a retaliação conjunta a qualquer sanção americana. No instante seguinte ao anúncio de Lula, os movimentos coordenados começaram. A China, maior compradora de commodities do mundo, imediatamente aderiu, anunciando que todas as compras de soja e carne do Brasil seriam feitas na nova plataforma dos BRICS, com liquidação financeira imediata, sem passar por nenhum banco americano. A Rússia entrou em seguida, fechando contratos gigantescos de fertilizantes e gás, pagando com sua própria moeda. A Índia, com sua potência tecnológica, deu o suporte para a nova infraestrutura financeira, tornando-a imune a ciberataques ocidentais. A África do Sul abriu as portas do continente africano para o novo sistema. E a Arábia Saudita, em um movimento que chocou o Ocidente, anunciou que começaria a estudar a venda de petróleo para a China usando o novo mecanismo, efetivamente apunhalando o coração do sistema petrodólar que sustentava o Império Americano desde os anos 70. O recado de Lula foi claro como a luz do dia. Você não mexe com o Brasil, porque o Brasil não está mais sozinho. Mexer conosco é mexer com uma aliança que representa metade da população mundial, 1/3 do PIB global, e que controla as matérias-primas essenciais para o funcionamento do planeta. A arrogância de Trump se transformou em desespero. Ele, que ameaçou com sanções, percebeu que sua arma se tornara inútil. Ele não podia aplicar sanções contra o Brasil, pois isso significaria entrar em guerra comercial direta contra a China, Rússia, Índia, África do Sul e, em breve, todo o Oriente Médio. Ele criou uma armadilha para si mesmo. A bravata virou um tiro no próprio pé. O predador se viu encurralado pela sua própria armadilha. E agora, a parte mais saborosa. Fontes do alto escalão do governo americano, desesperadas com o colapso iminente, vazaram que Trump está completamente transtornado. Ele passou as primeiras 24 horas trancado no Salão Oval, gritando com generais e secretários.
Ele tentou ligar para Brasília, mas a ordem de Lula foi clara: não atender. O Brasil não é uma república de bananas que resolve seus problemas em um telefonema informal com o chefe. A resposta brasileira viria através dos canais diplomáticos apropriados, e não por meio de uma conversa de bar. Desesperado, Trump enviou seu secretário de Estado em um voo de emergência para Brasília, sem nem mesmo anunciar a visita publicamente. O avião oficial americano pousou de madrugada, na esperança de uma reunião secreta e humilhante. Mas a humilhação foi ainda maior. O secretário de Estado foi recebido no Palácio do Itamaraty por um diplomata de terceiro escalão e informado de que a agenda do presidente Lula e do chanceler Mauro Vieira estava, infelizmente, lotada para as próximas semanas. Foi a maior humilhação diplomática que os Estados Unidos sofreram em um século. Foram colocados para esperar na recepção como um vendedor qualquer. O mundo viu, pela primeira vez em décadas, uma nação do sul global não apenas desafiando, mas impondo seus termos à suposta maior potência do planeta. O recado que Lula mandou e que Trump mais temia não foi uma ameaça. Foi uma constatação da nova realidade. O mundo agora é multipolar. A ordem unipolar, nascida da queda do Muro de Berlim, morreu oficialmente hoje, e sua certidão de óbito foi assinada em Brasília. Os Estados Unidos descobriram que não são mais os donos da bola. O Brasil, com a liderança de Lula, pegou a bola para si e disse: agora o jogo será jogado com as nossas regras. E as regras são respeito mútuo, soberania e benefício para os nossos povos. A era da submissão acabou. A doutrina Monroe foi oficialmente enterrada. O Brasil não é mais o quintal de ninguém. Somos a potência que vai liderar a construção de um mundo mais justo, mais equilibrado e, finalmente, mais democrático. Deixem nos comentários: qual será o próximo passo de Trump agora que ele foi colocado em seu devido lugar? Vocês acham que ele vai engolir o orgulho e pedir negociação nos termos do Brasil? Compartilhem este vídeo para que todos saibam que o Brasil se levantou. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações. O gigante acordou e o mundo nunca mais será o mesmo. Viva a soberania do Brasil! Viva o povo brasileiro!